Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Vamos dar, início ao nosso culto dessa manhã, agradecendo a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus. Hoje é domingo que seja fortalecimento, que nós possamos ser fortalecidos no Senhor, no nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar com a nossa primeira oração do dia. Amém. Glória a Deus. A você que está nas redes sociais da sua casa, você também receba essa bênção dessa manhã, que Deus abençoe você e toda a sua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui nessa manhã, agradecendo ao Senhor por essa manhã, por este culto. Que o Senhor esteja derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Eu agradeço muito ao Senhor pela presença de cada irmão, meu Pai. Aqueles que estão a caminho, que possam chegar debaixo da tua santa, poderosa proteção. Que o Senhor nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. E que o Senhor abençoe esse culto dessa ceia, do fortalecimento, meu Pai, para que nós possamos sair daqui fortalecidos no Senhor, no nome de Jesus, Pai. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos erros, meu Pai. Que o Senhor abençoe o louvor, que o Senhor abençoe, meu Pai, a mensagem, as orações, tudo que for ministrado aqui nesta manhã, que seja derramado as suas bênçãos, no nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, aqui estamos, meu Pai, e daqui a pouco vai ser ministrado um louvor para te adorar, para te exaltar o teu santo nome, no nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair em tentação. Nos livra de todo mal, porque o Senhor é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Neste momento, vou passar para a Dani, que vai estar ministrando o louvor. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso em nossas vidas. Nós vamos louvar e exaltar o nome do Senhor. Eu não vou estar aqui sozinha, as meninas vão me ajudar. A igreja vai me ajudar. E o Deus Todo-Poderoso vai operar, amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor, que o Senhor te quer. Nós queremos ouvir a voz do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Vamos lá, no silêncio. No silêncio. Não estou ouvindo. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Oh, glória a Deus. Senhor, te quero ouvir a voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa nós vamos conquistar. A coroa conquistar. Dá pra dar uma dançadinha, vai lá, ó. Lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais.
Glória a Deus! Aleluia! O Senhor é santo, o Senhor é poderoso. E nós queremos entoar cânticos ao Senhor. Por isso que nós vamos prosseguindo, hein? Vamos lá, bem forte, ó. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa, com. Ó, que bonito, todo mundo cantando. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir. Receite eu quero mais. Levanta as mãos assim, bem bonito. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Faz assim com a mão, ó. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Uma salva de palmas para o Senhor, porque nós queremos a presença infinita do Senhor Jesus nas nossas vidas. Oh, glória a Deus, aleluia. O aplicativo não está querendo voltar para a posição inicial que havíamos falado. Se não for, nós vamos com as palmas, mas nós vamos, amém? Glória a Deus. Os que confiam no Senhor, que não se abalam. Ei, glória a Deus. Então vamos, né? Os que confiam no Senhor. Fortes de Sião, que
em suas mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Cabe-se diante dele a terra, como ele ergueu as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Deus dos povos. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Oh, Jesus, não dá pra viver sem o Senhor. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, pra viver não dá. Pra viver não dá, sem só você vai. Não dá. Sem Jesus não dá, não dá. Não dá para viver sem Jesus. Você que está nas redes sociais, não tem como, é o melhor caminho. Glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória. Vamos louvando ao Senhor, engrandecendo o teu nome sempre, né? Tanto aqui na casa do Senhor, quanto lá fora. Vamos louvando o Senhor. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, glória a Deus. Ó, vamos lá, ó. És a única razão da minha adoração, ó Jesus. És a única esperança que anelo ter, ó Jesus. E o quê? Porque te fui andado, com a salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Oh, eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Única razão da minha adoração, és tu, única esperança que anelo ter, porque te fui ajudado, com a salvação tem me alegrado. Hoje a luz em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Olha a letra assim, ó. Eu te louvarei, nós estamos para te louvar, Senhor. Oh, meu Deus, eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei, eu te louvarei, meu bom Jesus. Nós te louvamos e te exaltamos, Senhor, nós somos instrumentos nas tuas mãos. Oh, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor com aquela canção que fala o quanto Ele é grande, o quanto o Senhor, Ele é majestoso nas nossas vidas. Oh, glória a Deus. Nós queremos agradecer ao nome do Senhor Jesus
E nós vamos agradecendo a Ele, né, pela oportunidade. Amém? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Amém.
dia, a paz seja convosco, amém, igreja? Como é bom estarmos na casa do nosso Deus. Como é bom louvar e bendizer aquele que é digno de receber toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós vamos estar meditando na palavra de Deus. Nós estamos no mundo do fortalecimento. Que nós possamos a cada dia nos fortalecer no Senhor e na sua palavra. Nós estamos na campanha da proteção e do livramento. E nós estamos também pedindo ao Senhor que, além de nos dar proteção e livramento, que o Senhor ele também possa proteger os nossos sonhos. Eu gostaria que você que está com a sua Bíblia abrisse para mim Gênesis capítulo 40. Nós vamos ler o versículo 1 ao 23. Gênesis capítulo 40, versículo 1 ao 23. Nós vamos dar continuidade à mensagem de José, porque nós sabemos que José ele foi um grande sonhador. Deus ele deu sonhos para José. E nós hoje vamos saber como proteger os nossos sonhos, porque o Senhor ele protegeu os sonhos de José até mesmo quando ele estava ali na prisão. Então, Gênesis capítulo 40, do versículo 1 ao 23 diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó muito contra os seus dois oficiais, contra o copeiro Mó e contra o padeiro Mó, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs a cargo de José para que lhe servisse. E estiveram muitos dias na prisão. E ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo: Por que estão hoje tristes os vossos semblantes? E eles lhe disseram: Tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: Não são de Deus as interpretações? Contai-no, peço-vos. E então contou o copeiro Moro seu sonho a José, e disse-lhe: Eis que meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 ramos, e brotando ele a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: Esta é a sua interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem. Rogo-te que uses de compaixão e que faças menção de mim a Faraó. Faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nessa cova. Vendo então o padeiro Mó que tinha interpretado bem, disse a José: Eu também sonhei, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves o comiam do cesto sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: Esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó tirará
do coração de Deus, quando um sonho ele nasce de Deus, ele não morre com as circunstâncias, né? Pode passar o que for, mas esse sonho ele não morre com as circunstâncias. Pode vir luta, pode vir tribulações, mas se esse sonho que está no seu coração, ele veio do coração de Deus, você pode passar por qualquer situação, mas esse sonho ele não é morto, porque foi um sonho que nasceu do coração de Deus para a tua vida. Nós vemos que José, ele era um jovem cheio de promessas. Deus, né, havia revelado através de sonhos que ele teria um futuro de honra e de liderança, conforme nós lemos aqui em Gênesis. Mas, ao invés de ver o sonho cumprir rapidamente, José enfrentou alguns desafios na sua vida. Nós vemos que José, ele passou pela inveja dos irmãos que tinham inveja dele, principalmente quando José compartilha com seus irmãos, né, e ali com o seu pai, o seu sonho. Nós vemos que José, ele passou por uma traição, né, porque ele foi vendido ali, né, pelos seus irmãos. Ele chegou a se tornar escravo, ele trabalhou na casa de Potifar, ele foi traído, abandonado. Nós vemos, né, que ele passa ali por uma escravidão, uma falsa acusação da mulher de Potifar contra a sua vida. E nós vemos José aqui agora nesse momento na prisão. José, ele está preso injustamente. José, ele está preso por algo que ele não cometeu, por um crime que ele não cometeu. Ou seja, José, ele era inocente. E nós vemos que José, ele passa por todo esse processo, né, por toda essa luta. Mas mesmo José passando por essa luta, passando por esse processo, José não desanimou. O sonho que Deus tinha para José se cumpriu. Então, humanamente falando, parecia que o sonho de José tinha acabado, principalmente quando ele chega ali naquela prisão, aonde ele se encontra ali preso. Mas espiritualmente Deus estava protegendo o sonho de José. Mesmo José estando ali na prisão, Deus estava protegendo o seu sonho. A prisão não foi o fim da história. Talvez quando nós lemos essa história e vemos que José está ali naquela prisão, né, nós pensamos, nossa, agora é o fim de José, porque José agora ele está preso. Mas a prisão não foi o fim da história de José. A prisão foi o lugar aonde Deus preservou o propósito que ele tinha com José. Até mesmo ali dentro da prisão, o Senhor Jesus preservou o propósito que ele tinha com a vida de José. E o que acontece quando nós passamos também por situações difíceis, como José passou? José passou por uma provação muito grande. E nós também, quando nós passamos, muitas vezes nós pensamos assim: se Deus prometeu, por que eu estou passando por essa luta? Quem nunca pensou nisso? Quando Deus ele te dá uma promessa, quando Deus ele, né, fala que ele vai cumprir uma promessa na sua vida, e aí vem algum momento de adversidade, vem um momento de luta, e aí o que nós fazemos? A gente sempre pensa, ou até mesmo a gente murmura e pensa e fala assim: Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Eu quero te dizer, igreja, nós vamos passar por lutas, mas nós temos a plena certeza que o Senhor ele é conosco, e que quando nós passamos por lutas, o Senhor ele nos fortalece, né? A luta é um processo, né? A luta é um processo para que você também depois possa estar testemunhando a glória do Senhor na sua vida. A luta é um processo, né, de fé, aonde a sua fé está sendo também ali provada, aonde você está depositando a sua confiança no Senhor. Mas a palavra de Deus nos mostra que o sonho ele pode ser provado, porque nós vemos isso na história de José. O sonho ele pode ser perseguido. Nós vemos que José ele foi perseguido por causa dos seus sonhos. O sonho ele pode, né, até
atrasado. Mas na verdade eu nem digo que o sonho se atrasa, porque o Senhor ele sempre age na hora certa, porque tudo tem o tempo certo para todas as coisas do Senhor. Tudo acontece no tempo certo e tudo acontece nas nossas vidas de acordo com a vontade do nosso Deus. E eu quero te dizer, pode acontecer tudo isso, mas o sonho ele não pode ser destruído. Se o sonho nasceu do coração de Deus para com a nossa vida, o nosso sonho ele não pode ser destruído. Pode se levantar contra as nossas vidas o inimigo, podemos passar por momentos de lutas, de dificuldades, mas o nosso sonho ele não pode ser destruído se é um sonho que veio do coração de Deus. E a história de José, ela nos mostra que o sonho que vem de Deus, ele não pode ser destruído pelas circunstâncias. E nessa campanha da proteção e do livramento, nós aprendemos que Deus, ele protege os nossos sonhos, mesmo quando nós estamos passando por alguma dificuldade, mesmo que nós estamos passando por alguma adversidade, Deus, ele protege os nossos sonhos. E a prisão, ela não é o fim, a prisão, ele é um processo. O Senhor está trabalhando. Deus, ele tem o controle de tudo. Deus, ele tem o controle das nossas vidas. O livramento de Deus começa no invisível. Talvez você não está vendo, mas o Senhor, ele está trabalhando. O Senhor, ele está te guardando. O Senhor, ele está te dando livramentos. Deus, ele está presente até mesmo na prisão. Mesmo José estando ali naquela prisão, o Senhor estava presente ali com José. Nós vemos em Gênesis, capítulo 40, do 1 ao 4, que mesmo na prisão, José recebeu confiança do carcereiro. Isso significa que o favor de Deus alcançou José. Isso significa que o favor de Deus ultrapassa qualquer ambiente. A presença de Deus não está limitada ao lugar onde estamos. Deus, ele está presente em todos os lugares. Isso nos ensina que não existe lugar aonde Deus não possa agir. Eu quero te dizer que Deus, ele age em qualquer lugar. Deus, ele age na prisão. Deus, ele age na enfermidade. Deus, ele age em qualquer lugar. Não há lugar onde Deus não possa agir, né? O nosso Deus, ele pode agir em qualquer lugar. Talvez alguém pense assim, talvez você pense assim: olha, a minha vida está parada, o meu projeto não saiu do papel, eu tenho sonhos e o meu sonho ainda não se realizou, o meu projeto que eu escrevi ainda não se realizou. Talvez você diga assim: olha, a minha promessa ainda não se cumpriu e eu estou aqui esperando. Mas eu quero te dizer nesta manhã, Deus manda te dizer: eu continuo com você no processo. Há um processo. Até que o nosso sonho ele possa ser realizado, existe um processo. E eu quero te dizer, amada igreja, você não está sozinho. Deus, ele está contigo nesse processo, amém? Mesmo na prisão, Deus estava trabalhando. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua luta. Mas eu quero te dizer que você está passando por um processo. E que o Senhor Jesus, ele é contigo nesse processo. Às vezes, a prisão, ela também nos livra de perigos que nós não enxergamos. Às vezes a prisão nos prepara para responsabilidades maiores. Às vezes a prisão nos protege de decisões erradas. José, ele não estava esquecido. Talvez a gente pense, ao ler a história de José, que José estava esquecido ali naquela prisão. Pelo contrário, José não estava esquecido. O Senhor, ele jamais esquece de um filho seu. A palavra do Senhor diz que uma mãe, ela pode até se esquecer de um filho, mas Deus jamais esquece do seu filho. José, ele não estava
esquecido naquela prisão. Pelo contrário, José ele estava sendo preparado para o Senhor. Como eu disse, né? José ele estava ali naquela prisão, passando por um momento de processo. José estava sendo preparado para que ele pudesse receber, para que o seu sonho pudesse se cumprir, para que lá na frente ele pudesse se tornar o governador do Egito. O sonho, ele pode ser provado, mas ele não pode ser cancelado. Se Deus ele te deu um sonho, né, o seu sonho pode ser até provado, pode até passar por provações, mas o seu sonho ele não é cancelado, porque veio do Senhor, e a última palavra vem de Deus, e aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir. Eu quero te dizer, igreja, que se Deus te prometeu algo, Deus ele é fiel e justo para cumprir aquilo que Ele te prometeu, amém? Mesmo assim, mesmo José estando ali naquela prisão, Deus continuava cuidando dele, Deus continuava dando favor, Deus continuava trabalhando no sonho de José. E isso nos ensina que nem toda dificuldade é derrota, que nem toda prisão é castigo. Às vezes a prisão é proteção. José poderia ter perdido a esperança, mas ele continuou servindo. Olha o exemplo que José nos dá, porque José poderia ter desistido do seu sonho, porque quanta provação José passou, mas José ele não desistiu do seu sonho, mesmo estando ali na prisão. O que José fez, gente? José serviu, José fez a diferença naquela prisão. Olha, quando José estava preso, eles viram que José, ele era um preso tão assim, bom, vamos dizer assim, que José, né, ele alcançou, né, até favor do próprio carcereiro. José ajudava na prisão, José servia na prisão. Então, ou seja, José ele poderia ter perdido as suas esperanças. Ah, o meu sonho agora não vai se realizar, o meu sonho agora morreu, porque agora eu estou preso. Como o meu sonho vai realizar agora? Olha a provação, olha a luta que eu estou passando. Mas não foi isso que José fez. Nós não vemos José murmurando, nós não vemos José questionando ao Senhor, mas José, ele confiava no Senhor, e ele cria que se o Senhor colocou este sonho no coração dele, ele sabia que o Senhor ia cumprir este sonho, né? Então, a esperança de José não morreu, mas José ali naquela prisão, ele continuou servindo. Isso é um exemplo para nós, que nós possamos continuar servindo ao Senhor, mesmo em momentos de lutas, mesmo em momentos de dificuldades, que nós possamos servir o outro, mesmo passando por provações. Talvez alguém esteja vivendo hoje em uma prisão. Eu não sei qual é a prisão que você está vivendo hoje, porque quando nós falamos em prisão, prisão não é somente aquela prisão, né, física, de parede, mas talvez você esteja passando por uma prisão emocional, talvez você esteja passando por uma prisão financeira, talvez você esteja passando por uma prisão espiritual, talvez você esteja passando por uma prisão familiar. Olha, Deus manda te dizer: eu estou protegendo o seu sonho. Mesmo que você esteja em uma dessas prisões, Deus ele manda te dizer nessa manhã: eu estou protegendo o seu sonho. Eu estou cuidando de você. Você não está sozinho, amém? O inimigo, ele não conseguiu matar José. Por que o inimigo não conseguiu matar José? Porque o sonho de José estava protegido por Deus. Por isso eu quero te dizer, o seu sonho está protegido por Deus, amém? E o inimigo ele não pode matar o seu sonho. O inimigo ele não pode frustrar os seus sonhos, porque o seu sonho está protegido
protegido pelo Senhor, amém? Mesmo na prisão, Deus usa a pessoa para nos abençoar. O copeiro, né, e o padeiro tiveram ali sonhos perturbadores. E Deus usou ali José para interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. José percebeu, né, que eles estavam muito angustiados. E aí José pergunta então para eles: por que estão tristes hoje? Mesmo preso, José ainda tinha uma sensibilidade espiritual. Mesmo José se encontrando ali preso, José se preocupou com o outro. E é isso que nós temos que fazer, né? Nós não devemos ficar preocupados somente com a nossa dificuldade, mas nós também devemos preocupar com o outro irmão, com a necessidade do irmão. E nós aprendemos isso com José, porque mesmo ele estando ali preso, José ele tinha uma sensibilidade espiritual, porque ele preocupou, porque ele viu que aqueles homens estavam angustiados. Isso mostra que o sofrimento, ele não pode apagar o propósito. Se Deus ele tem um propósito com a sua vida, você pode até passar por uma luta, você pode até passar por uma dificuldade, mas o seu sofrimento não pode apagar o propósito que Deus tem para com a sua vida. A dor não pode calar o seu chamado. Eu quero te dizer, igreja, que Deus ele te chamou. O Senhor Jesus ele te escolheu. E o seu chamado ele não pode ser calado, porque você está passando por um momento de dor, por uma aflição. Nós temos também como exemplo, né, o nosso pastor. Ele é o nosso exemplo que nós também seguimos. O nosso pastor, ele está passando por um momento de dor, por um momento de enfermidade, mas a dor, a enfermidade, mesmo ele estando ali naquele hospital, ele não tem se calado, ele não tem calado o seu chamado, porque o Senhor chamou o nosso pastor para pastorear suas ovelhas. E mesmo ali, em meio à dor, mesmo ali, em meio a uma enfermidade, mesmo ali estando naquele hospital, nós vemos o carinho e o cuidado do nosso pastor para com as nossas vidas. Nós vemos a preocupação do nosso pastor em a gente ganhar almas. O nosso pastor é um exemplo para nós, né? Como ele tem sido um homem de fé, um homem de força, porque mesmo estando ali naquele hospital, ele está preocupado com a tua vida, ele está orando, ele está intercedendo por você, mesmo passando por uma dificuldade, né? Toda mensagem é direcionada pelo nosso pastor, toda mensagem que é ministrada aqui, ele dá um direcionamento para que a gente possa estar ministrando para vocês. Então é um exemplo que nós também devemos seguir. E eu quero te dizer isso: a dor, ela não pode calar o seu chamado. Se você está passando por uma dificuldade, essa dificuldade não pode calar o seu chamado. Se Deus te chamou, cumpra com o ID do Senhor. José declara: as interpretações pertencem a Deus. Nós vemos que Deus ele usou ali José para interpretar, né, o sonho desses homens. Mas José ele não se exaltou. Ele não disse eu sei. Ele disse Deus sabe. Porque toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam dadas para o nosso Deus. José ele conseguiu interpretar os sonhos daqueles dois homens, mas ele não disse eu sei, ele disse Deus sabe. Quando Deus ele protege o sonho, ele também preserva o dom. Isso era um dom que Deus tinha dado para José, o dom de interpretar sonhos. E o que o inimigo ele tenta? O inimigo ele tenta nos desanimar. O inimigo ele tenta nos fazer parar. O inimigo ele tenta nos fazer desistir. Mas Deus nos lembra: ainda
ainda existe propósito, ainda existe chamado, ainda existe unção. A unção que foi derramada sobre a sua vida continua sobre a sua vida. O propósito que Deus tem com a sua vida vai se cumprir. Deus revela o futuro, mesmo em tempos difíceis. Nós vemos isso, né? José interpretou ali 2 sonhos. O do copeiro, que ele seria restaurado, e do padeiro, que ele seria julgado. Isso mostra que Deus ele continua falando, mesmo quando tudo parece parado. A prisão não impediu a revelação. A prisão não impediu a manifestação do dom do Senhor. A prisão não impediu o avanço do processo, do propósito. Deus ele pode revelar a direção. Deus ele pode revelar estratégias. Deus ele pode revelar livramentos. E Deus pode dar respostas, mesmo em tempos difíceis. O livramento, né, nós vemos que ele começa antes da saída da prisão. Depois de 3 dias, o copeiro ele foi restaurado, mas o padeiro ele foi condenado. A interpretação se cumpriu exatamente como havia sido. Isso nos ensina que Deus começa a cumprir pequenas promessas na vida de José. Ele está preparando José para que José pudesse realizar o grande milagre. José ainda ficou na prisão por um tempo, mas o processo já estava em andamento, porque Deus não havia esquecido de José e da promessa que Deus fez e lançou no coração de José. Eu quero lançar para a igreja uma palavra profética. Deus está organizando detalhes que você ainda não vê. Deus está organizando detalhes na sua vida que você ainda não está vendo, mas Deus está organizando. O copeiro, ele se esqueceu de José por um tempo, mas Deus não se esqueceu dele. Em Isaías 49:15 diz assim: ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O Senhor Jesus, ele jamais esquece de um filho seu. Uma mãe pode até esquecer, mas o Senhor Jesus jamais esquece de um filho seu. Deus, ele protege o sonho até no momento certo. José não saiu da prisão antes da hora. Por que José não saiu da prisão antes da hora? Por isso que eu falo com vocês, porque tudo tem um propósito e tudo acontece no tempo de Deus e não no meu tempo, não no seu tempo. José não saiu antes da prisão porque o tempo de Deus é perfeito. O processo, ele fortalece a nossa fé. E a espera amadurece o caráter. Se José tivesse saído antes, talvez ele não estivesse preparado para governar uma nação. Olha que tamanha responsabilidade, né? José, ele iria governar uma nação. O sonho precisava ser protegido até o momento. E o que nós aprendemos? Que Deus, ele protege o sonho, Deus, ele protege o propósito, Deus, ele protege a promessa e Deus, ele protege a nossa vida. Igreja, eu quero te dizer, nada foge do controle de Deus. Deus, ele tem o controle de tudo. Nada foge do controle de Deus. No livro de Romanos 8:28 diz assim: olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Nós vemos aqui que José estava rejeitado pela família. Ele foi vendido como escravo.
ele foi acusado injustamente, ele estava preso, mas o sonho continuava vivo. Deus está te dizendo nesta campanha: olha, igreja, eu protejo os seus sonhos, eu protejo a sua família, eu protejo os seus projetos e eu protejo o seu futuro. É o Senhor dizendo para você nesta manhã. A prisão não é o final da história, a prisão não é o fim. O livramento já está sendo preparado, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. E o que nós devemos fazer para proteger os sonhos que Deus nos deu? Eu vou dizer aqui o que nós devemos fazer para que os nossos sonhos sejam protegidos. Já estou finalizando a mensagem. A primeira coisa que nós temos que fazer para que os nossos sonhos sejam protegidos é ore constantemente. Nós devemos estar em constante oração. Apresente os seus sonhos a Deus todos os dias. Confie no tempo de Deus. Nem tudo acontece rápido, mas tudo acontece no tempo certo. Guarde o seu coração. Evite pensamentos negativos que enfraqueçam a sua fé. Permaneça fiel a Deus, porque a fidelidade protege o propósito. Use os dons que Deus te deu. Pratique hoje aquilo que faz parte do seu chamado. Coloque em prática, porque Deus ele te deu dons e os dons precisam ser exercidos na casa do Senhor. Evite pessoas que te desmotivam. Nem todos entenderão que Deus falou com você. Não compartilhe os seus sonhos com qualquer pessoa. Evite pessoas que vão te desmotivar. Alimente a sua fé com a palavra. A Bíblia, ela fortalece a esperança. Tenha paciência no processo, que é algo que às vezes nós não temos. Tenha paciência no processo. O crescimento leva tempo. Isso daqui é o que muitas vezes a gente faz, até eu já fiz. Evite murmurar. Reclamar enfraquece a confiança em Deus. Creia que mesmo sem ver resultados imediatos, Deus está trabalhando nos bastidores. Seja obediente à direção de Deus. A obediência protege o futuro. Mantenha comunhão com as pessoas de fé. Boas companhias fortalecem o propósito. Não desista diante das dificuldades que são apresentadas. A luta não significa que o seu sonho acabou. Entregue as suas preocupações a Deus. Deus cuida daquilo que nós entregamos a Ele. Permaneça na presença de Deus. Por quê? Porque a presença de Deus traz proteção e livramento. Amém? E eu gostaria de fazer um apelo com vocês nesta manhã. Se você crê que Deus ele está protegendo os seus sonhos, eu gostaria que você fizesse essa oração em concordância. Você também que está aí na sua casa, ou aonde você estiver neste momento, assistindo a este culto, eu gostaria que você também fizesse essa oração. Nós vamos orar, pedindo ao Senhor que Ele possa proteger os nossos sonhos, porque eu acredito que aqui todos nós temos sonhos. Todos aqui têm sonhos? Amém? Creia que os sonhos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Olha assim comigo. Senhor, eu entrego meus sonhos em Tuas mãos. Mesmo nos momentos difíceis, eu confio que o Senhor está cuidando de tudo. Protege meus projetos, minha família,
sendo preparado. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.